O dióxido de cloro funciona como um oxidante altamente seletivo com menos impacto ambiental do que outros biocidas. O ClO2 oxida facilmente produtos químicos ricos em elétrons, como sulfeto, ferro, manganês e moléculas orgânicas com grupos ricos em elétrons. Nessa reação, o íon sulfeto reage com ClO2 para formar enxofre elementar ou, em alguns casos, sulfato. Mas, notavelmente, o ClO2 oxida fenóis problemáticos em quinonas. Entretanto, muitas moléculas orgânicas são menos ricas em elétrons e não são facilmente oxidadas pelo ClO2. Consequentemente, o dióxido de cloro minimiza reações desnecessárias com moléculas orgânicas. Ao contrário de oxidantes mais agressivos e menos seletivos, isso pode servir ao ClO2 para a finalidade de desinfecção pretendida. A força de um determinado produto químico para atuar como oxidante é representada pelo potencial de redução padrão, RP, que é medido em volts. Conforme mostrado nesta tabela, o dióxido de cloro tem um SRP de 0,95 volts, o que o torna um oxidante menos agressivo em comparação a muitos outros desinfetantes comuns usados em aplicações de tratamento de água, como o ozônio a 2,7 volts e o ácido hipocloroso a 1,49 volts. Além de sua seletividade oxidativa, o dióxido de cloro tem mais 3 vantagens distintas sobre o cloro como biocida oxidante. Primeiro, como o ClO2 não sofre hidrólise na água, mas permanece como um gás dissolvido, ele é capaz de manter suas propriedades oxidativas em uma ampla faixa de pH, desde ambientes muito ácidos, abaixo de pH 4, até ambientes básicos de pH 10. O cloro, por outro lado, tem uma faixa estreita de eficácia de pH e é um antimicrobiano relativamente ineficaz em ambientes alcalinos. Em segundo lugar, o ClO2 é um oxidante de 5 elétrons e, em termos de peso, fornece 2,6 vezes a capacidade oxidativa do cloro. Terceiro, o ClO2 não clora moléculas orgânicas como o cloro. O cloro pode reagir por meio de reações de adição ou substituição, que incorporam um átomo de cloro em um composto orgânico. Isso leva à formação de subprodutos de desinfecção clorados prejudiciais, como trialometanos, THMs, clorofórmio e dioxinas. Comparado a outros biocidas oxidantes, todos esses atributos fazem o dióxido de cloro uma escolha muito eficaz e eficiente para desinfecção. O tempo de contato da desinfecção é geralmente menor. A faixa de pH tratável é mais ampla, a dosagem resultante é menor e a formação de subprodutos prejudiciais é minimizada. E conforme demonstrado no Manual de Orientação sobre Água Potável da EPA, o ClO2 é um desinfetante muito forte, com um valor de CT inferior apenas ao do ozônio. O valor de CT é definido como concentração multiplicada pelo tempo para atingir o desempenho de desinfecção desejado. Quanto menor o número, mais forte é o desinfetante. O dióxido de cloro não forma compostos orgânicos clorados como TAMs ou HAs. Os subprodutos da decomposição do ClO2 gerados pelo cloreto de sódio incluem íons cloreto, cloreto e clorato. Dependendo da composição da água, aproximadamente 40 a 70% da dosagem de ClO2 aplicada reverterá para íons de cloreto. 20 a 40% da dosagem aplicada será convertida em cloreto e menos de 10% do ClO2 aplicado será convertido em íons clorato. Dióxido de cloro, clorato e cloreto eventualmente se decompõem em íons cloreto e normalmente se reassociam a cátions minerais terrosos para formar sais simples, como cloreto de sódio e sal de cozinha. O dióxido de cloro mata bactérias por meio de múltiplos mecanismos. Nas bactérias, o dióxido de cloro oxida ácidos graxos e lipídios da membrana celular. Isso interrompe a permeabilidade da membrana externa, resultando na incapacidade da célula de regular o movimento de moléculas para dentro e para fora da célula. O ClO2 também desnatura proteínas celulares na membrana e dentro da própria célula, oxidando aminoácidos que compõem essas proteínas. Como resultado, as proteínas mudam de forma e perdem funcionalidade. Isso pode fazer com que a célula não consiga gerar energia, mover moléculas para dentro e para fora da célula e permanecer viva.
Nos endósporos bacterianos, a membrana interna é essencial para a viabilidade. O ClO2 penetra e danifica a membrana interna, causando vazamento no esporo. Em vírus, como mostrado neste vírus de RNA, o ClO2 reage com o capsídeo da proteína, permitindo que o RNA seja liberado. O RNA então reage com o ClO2 e a síntese de RNA é desativada, impedindo a replicação do vírus. Essas reações com biomoléculas celulares resultam em comprometimento ou morte do micro-organismo. O dano coletivo desse ataque multifacetado impede que o micro-organismo desenvolva resistência e torna o ClO2 de amplo espectro e eficaz em baixas doses. O dióxido de cloro é um biocida oxidante de ação rápida e altamente eficaz. Sabe-se que micro-organismos alteram sua estrutura para desenvolver imunidade a microbicidas não oxidantes. A solução típica para esse problema é alternar produtos químicos biocidas não oxidantes. O ClO2 difunde-se rapidamente através das membranas celulares, oxidando proteínas e aminoácidos essenciais dentro do micro-organismo. Essas reações desabilitam o metabolismo celular e impedem que os micro-organismos desenvolvam um mecanismo de resistência. O uso de dióxido de cloro elimina a necessidade de alternar produtos químicos biocidas em aplicações críticas, como higienização de alimentos e desinfecção de água potável.